FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 19 de março de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado, encoberto com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura máxima atinge os 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. 7,2. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, o governo prevê vazamentos em série na bacia de Campos. Folha de São Paulo, gasto com servidores põe estados em alerta. O estado de São Paulo, brasileiras são libertadas após sequestro no Egito. Correio Brasiliense, MPF vai cobrar da UNB ações contra trotes. Valor econômico, importação alivia pressão de custos na indústria. Estado de Minas, tempos de crise, a falta que a indústria faz ao PIB. Jornal do Comércio, 45% dos eleitores esquecem a escolha. 0 hora, rodoviárias terão nova gestão em 282 cidades do Rio Grande do Sul. Brasil econômico, produtividade da indústria cai 15% no Brasil e sobe 808% na China. O Popular, goianos invadem cursos de medicina no exterior. Diário da Manhã, a vez do leite, governo e setor produtivo discutem para que Goiás retome posto de segunda maior bacia leiteira do Brasil. 7,3. Vamos saber os fatos que serão notícia nesta segunda-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, o quantitativo de casos de dengue notificados em todo o estado de Goiás teve a queda expressiva na comparação com o ano passado, chegando a 45,27%. Foram registrados 7.837 casos de 1º de janeiro a 3 de março desse ano, contra 14.332 no mesmo período de 2011. Até agora, nenhuma morte foi provocada pela doença. Em 2011, nesse período, 4 pessoas morreram por complicações de dengue. Os dados são do último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. E a Secretaria Nacional de Segurança Pública solicitou à Secretaria de Segurança Pública daqui de Goiás, que através do Centro de Instrução da PM, juntamente com o Tenente Coronel Flecha Campos, e toda a equipe dele, que participasse do treinamento operacional do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, que vai se realizar dos dias 19 e 20 de março, no Centro de Instrução da Polícia Militar, na base operacional na cidade de Senador Canedo, onde vão ser aplicadas instruções nas áreas de tiro policial e manobra operacional, instruções essas que serão direcionadas principalmente ao efetivo da Operação Cerrado, que trabalha nos municípios goianos. E ainda há vagas nos períodos matutino e vespertino na Escolinha de Iniciação Esportiva da AGEL, situada ali na praça do setor Pedro Ludovico, em Goiânia. De acordo com a gerente de iniciação esportiva, Renata Carvalho, as vagas são para natação, vôlei e basquete para crianças e adolescentes. No ginásio Rio Vermelho, estão abertas vagas para turmas de iniciação esportiva para as modalidades de vôlei, basquete e futsal, na faixa etária de 9 a 15 anos. Então é isso, esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. E você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h05. O Mundo em Sua Casa.
Ouça Brasil Central também na internet. www.radiobrasilcentral.com.br. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo participa às 2h da tarde de hoje do reinício das obras do programa Rodovida Urbano e entrega 28 motos para o batalhão da Polícia Militar Rodoviário. A solenidade será na AGETOP, aqui em Goiânia. Recadastramento biométrico entra na reta final. Nenhum esquema especial de atendimento aos retardatários foi montado pelo Tribunal Regional Eleitoral nesta última semana do recadastramento biométrico dos eleitores de Goiânia. Ainda há 9.000 vagas para os que pretendem agendar a troca do título, procedimento obrigatório para as eleições deste ano na capital. O prazo para o recadastramento termina na próxima sexta-feira, dia 23. Vereador quer que todos os parques de diversões da capital com um técnico de segurança do trabalho. O vereador Virmondes Cruvinel, do PSD, apresentou um projeto de lei que estabelece que os parques de diversões de Goiânia devem ter um profissional técnico em segurança ou engenheiro especialista durante todo o período de instalação e funcionamento. De acordo com Virmondes, o projeto visa aumentar a segurança para os frequentadores dos parques, tendo em vista o aumento do número de acidentes e mortes ocorridos por problemas nos equipamentos e brinquedos instalados. O que nós queremos é que realmente isso seja fiscalizado e por pessoas apropriadas. O CREA também será convidado para esse debate. Nós faremos audiência pública para discutir o projeto. Agora, é necessário, existem engenheiros de segurança do trabalho e técnicos de segurança do trabalho extremamente capacitados aqui em Goiânia para isso, e o que nós queremos é que realmente eles trabalhem. O que nós testemunhamos desses dias, até em contrato da prefeitura, foi algumas situações aí que a locação de caminhões exigia que colocasse dentro dos caminhões engenheiros. Aí eu acho que não condiz com a realidade. O que nós queremos é que realmente tenha engenheiros de segurança do trabalho nos locais que precisam, para evitar acidentes e salvar vidas. O projeto também exige licença de operação posterior à implantação do parque, com renovação periódica e divulgação ao público das informações de segurança específicas sobre cada brinquedo. 7:07. Tramita na Assembleia Legislativa o projeto do deputado Bruno Peixoto, do PMDB, que torna obrigatória a gratuidade de refeição para pessoas acima de 60 anos em restaurantes populares subsidiados pelo governo do estado. A proposta se baseia nos direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso. 7:08. Policiais militares continuam lutando pela criação de um piso nacional. Mas em Goiás ele terá pouco impacto. Continua tramitando no Congresso Nacional a chamada PEC 300, proposta de emenda constitucional que cria um piso nacional de salários para os policiais militares. A sua tramitação ocorre em ritmo lento devido ao seu grau de rejeição por parte de alguns governos estaduais. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Major Araújo, do PRB, destaca os reflexos da medida em Goiás, se for aprovada, e diz que ela é um anseio da categoria. A PEC 300 ela é um anseio de todos os policiais militares, assim como um piso nacional salarial é anseio de todo o segmento dos servidores públicos do Brasil. Nós temos muita desigualdade de níveis salariais registrados em todo o Brasil, nos diversos segmentos do serviço público, né? Entre os militares ela é importante no sentido de que praticamente nivela os salários, que hoje são muito desiguais. Isso causa desestímulo, causa mau desempenho da função do policial militar, do bombeiro militar, e causa uma desmotivação, uma série de problemas. Deputado, se aprovada essa PEC, tem muita influência na questão salarial para os policiais militares goianos? Não, em Goiás não teria grande influência não, já que com a aplicação agora da database do ano passado, parte do ano passado e a database desse ano, que já está proposta aqui em projeto de lei que está tramitando aqui na casa, enviada pelo governador Marconi Perillo, nós aproximamos muito do que estabelece o piso nacional. O deputado Major Araújo diz achar muito difícil que a matéria seja aprovada esse ano e tudo dependerá do poder de mobilização dos policiais militares através de suas entidades do convencimento aos parlamentares. Agora são 7:10. O mundo em sua casa. Política nacional. Romário diz que Copa de 2014 será o maior roubo da história.
O ex-jogador de futebol e deputado federal Romário, do PSB do Rio, um dos principais críticos da forma com que a Copa do Mundo de 2014 tem sido organizada, afirmou no perfil dele no site de relacionamentos Facebook que a competição se tornará o maior roubo da história do país, tudo por conta da má gestão dos políticos brasileiros. A CPI do Senado, que investiga a atuação do Escritório Central de Direitos Autorais, o ECAD, conclui em abrir seus trabalhos com acusações pesadas contra o órgão privado responsável por arrecadar recursos que deveriam ser repassados aos artistas. Em quase 100 páginas, o esboço do relatório aponta irregularidades na conduta do ECAD e pedirá o indiciamento de pelo menos 4 dos seus diretores por formação de quadrilha, cartel e apropriação indébita. Além disso, os senadores vão sugerir a criação de um órgão público com autonomia para fiscalizar e punir o ECAD, que atualmente dispõe de uma ampla soberania para agir. Entre os fatos encontrados pela CPI estão excessos cometidos por fiscais que chegaram a interromper casamentos para cobrar as taxas, a não distribuição de cerca de 90 milhões de reais aos compositores em 2010 e o pagamento de prolabores milionários para seus diretores. Pesa contra o ECAD a acusação de descumprimento da lei segundo a qual o órgão não teria finalidade de obtenção de lucro. Em 2010, o ECAD arrecadou 430 milhões de reais e distribuiu apenas 340 milhões. O restante foi parar em sua conta. Dilma substitui Vacareza à revelia de Lula. A presidente Dilma Rousseff confidenciou ao ex-presidente Lula que pretendia afastar do cargo o líder do governo na Câmara, Cândido Vacareza. Lula convenceu a sucessora a não tomar essa atitude. Mas isso foi antes da derrota na votação de Bernardo Figueiredo para presidente da NTT, em meio a uma rebelião do PMDB no Senado. Após a derrota, Dilma telefonou para Lula e disse-lhe que agora teria que substituir o líder do governo no Senado, o PMDBista Romero Jucá. E que iria aproveitar para fazer o tal rodízio nas lideranças. 7:12. A partir de hoje, as emissoras de rádio e televisão em todo o Brasil começam a veicular uma campanha de esclarecimento da Justiça Eleitoral para incentivar os eleitores de 16 a 18 anos a tirar o título e exercer o direito ao voto. Uma outra campanha será veiculada com o objetivo de conscientizar os eleitores para que não deixem para a última hora a atualização de seu cadastro eleitoral. Mais de 5.500 municípios brasileiros vão eleger novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em outubro deste ano. Isso quer dizer todos os municípios brasileiros. O Ministério Público Federal do DF denunciou à Justiça Federal 3 ex-servidores da Câmara dos Deputados e a dona de uma escola. Os 4 são acusados de fraudar o Programa de Assistência e Educação Pré-Escolar da Casa, com prejuízos de cerca de R$25 mil. Os processos serão julgados na 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal. De acordo com a investigação, com os falsos recibos, que variavam de R$450 a R$630, os servidores preenchiam o requerimento de inscrição no programa, passando a receber o reembolso pelos valores pagos na forma de auxílio creche. 7:13. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores de Goiânia que o prazo final para o recadastramento eleitoral foi prorrogado para até 23 de março. O eleitor será atendido a partir do dia 5 nas centrais do TRE e nas unidades do VaptVupt, de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. A polícia prendeu em Senador Canedo um homem suspeito de instalar câmeras em caixas eletrônicos de uma agência da Caixa Econômica Federal no centro da cidade para copiar dados de clientes. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem estava em um veículo com documentação irregular. No carro foi encontrada uma fita adesiva com senha e vários cartões de crédito. No hotel onde o suspeito estava hospedado, os policiais encontraram um computador com imagens gravadas em caixas eletrônicos. Cresce o número de abuso sexual contra crianças ocorrido dentro de casa. Nas 2 últimas semanas, 2 acusados de estuprarem enteadas foram presos em Goiânia por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Em ambos os casos, as denúncias só chegaram à polícia graças, segundo o conselheiro tutelar da região oeste da capital, Omar Borges, ao trabalho dos conselhos tutelares. Eu vou até falar aqui que está quase igual o caso do crack. O caso de abuso, estava até comentando com a doutora Anelisa, que está aumentando muito o índice de aumento de casos de abusos de crianças, principalmente dentro do próprio lar, por pessoas da própria família.
Essa semana mesmo nós recebemos mais umas 4 denúncias de casos absurdos. Como que essas denúncias chegam até o Conselho Tutelar? Anônima, através dos órgãos públicos que atendem crianças e adolescentes, igual instituição que abriga, Secretaria de Saúde, Educação. Tem uma equipe multidisciplinar que acompanha os alunos. Suspeito de alguma coisa, a lei federal fala que primeiro passo, encaminhar o Conselho Tutelar, para que seja apurado e passar para os demais órgãos. Omar Borges disse ainda que o número de acusados presos só não é maior em decorrência da falta de estrutura nos Conselhos Tutelares de Goiânia. 7h16. A Justiça Federal realiza no próximo dia 2 de abril leilão de uma fazenda em Aparecida de Goiânia que foi apreendida de traficantes. Ela está avaliada em R$3.800.000. Escolas da rede pública estadual vão ser equipadas para o atendimento a alunos portadores de necessidades especiais. A Secretaria Estadual de Educação, em parceria com o Ministério da Educação, vai equipar 446 escolas da rede pública estadual com salas de recursos multifuncionais para atender com mais qualidade os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. No total, serão 900 unidades de ensino beneficiadas em Goiás. Segundo Lorena Rezende Carvalho, da Gerência de Ensino Especial da SEDUC, as atividades voltadas aos alunos especiais são realizadas para complementar as aulas do ensino regular. Nessa sala tem um profissional que trabalha com ele de uma maneira mais individualizada, mais sistematizada, mais direcionada para a deficiência, para a limitação que ele apresenta. Ali, esse profissional pode trabalhar as funções deficitárias desse aluno com deficiência intelectual. Aí ele vai lançar a mão dos vários tipos de jogos pedagógicos que o MEC encaminhou para essa sala. Então é voltado para a especificidade do aluno. De acordo com Lorena, o maior desafio da Secretaria da Educação na implantação das salas multifuncionais é na formação de professores. A Secretaria busca parceria com o Ministério da Educação para oferecer cursos à distância aos professores da rede estadual. 7h17. Estado deve entregar até o fim do ano o primeiro centro de tratamento e recuperação de dependentes químicos. O primeiro centro de referência e excelência em dependência química será construído numa área de 100 mil metros quadrados, próximo à penitenciária Odenir Guimarães, e a promessa é de que a obra seja entregue no final deste ano. O CREDEC de Aparecida terá capacidade para atender 36 adultos, outros 36 adolescentes e 12 crianças. De acordo com a Superintendente de Políticas de Atenção Integral à Saúde, Mabel del Socorro, o centro fará parte da rede de atenção psicossocial do SUS e será integrado aos demais serviços públicos de saúde que atendem os usuários de drogas. A prioridade será para os casos mais graves de dependência química. Mabel del Socorro explica que o paciente será acompanhado por uma equipe multiprofissional. O tratamento prevê a internação, que poderá ser voluntária ou compulsória. Eles estarão ali aproximadamente 3 meses para afastá-lo do meio. Qualquer internação ela deve ser voluntária, porque só assim que a gente consegue o tratamento ideal. Mas a involuntária, ela está inclusive colocada por lei, que pode ser necessária em alguns casos. Agora, é importante ressaltar que lá o que a gente vai fazer é, além de afastá-los, a gente vai tentar fazer a ressocialização do paciente. Outros 2 CREDECs serão construídos até o final deste ano, um em Caldas Novas e o outro em Rio Verde. Também está prevista a implantação de centros de referência e excelência em dependência química nas regiões do entorno do Distrito Federal e Norte Goiano. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h19. E a AGM também está incentivando os municípios a criarem os conselhos de combate às drogas. A Associação Goiana de Municípios participa com o Ministério Público do programa Interação, que visa a prevenção e o combate às drogas, envolvendo todos os segmentos da comunidade. A AGM faz no momento o levantamento junto aos municípios. Esse trabalho não foi concluído. Entretanto, já se constatou que apenas menos de 10% dos 246 municípios goianos já criaram o Conselho Municipal de Drogas. Muitos apenas foram criados pela lei, mas ainda não instalados. Poucos estão em pleno funcionamento. Márcio Cecílio, presidente da entidade, diz que é importante a participação de todos no combate a esse problema.
A droga está sendo usada até mesmo na zona rural. E isso tem causado transtornos consideráveis. Isso tem trazido um problema social muito grande, principalmente para as prefeituras. Isso tem comprometido até a normalidade da produção rural, a normalidade da produção urbana. Isso nos preocupa sobremaneira. E se continuar caminhando da forma que está, nós vamos sofrer outras consequências. Daí a importância do envolvimento das comunidades, de todos os segmentos organizados da sociedade para se envolver nesse conselho, se compor esses conselhos e a partir daí traçar juntos, com muitas cabeças pensantes, as diretrizes para a gente buscar as soluções. O fato de poucos municípios já terem criado esse conselho é uma situação preocupante. Isso quer dizer que muitos ainda não estão conscientizados do tamanho problema que nós estamos já enfrentando e não temos condição de medir as tamanhas consequências que isso pode avolumar aí para um futuro bem breve. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. Em Aparecida de Goiânia, a Secretaria de Saúde do município desenvolve o projeto Mulher Melhor Idade. Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia realiza até o dia 30 desse mês o projeto Mulher na Melhor Idade no Centro de Saúde Papillon Park. De acordo com a coordenadora da Saúde da Mulher do município, Fernanda Cássia, esse projeto tem o objetivo de alertar o público feminino para a importância dos exames preventivos. É informar e orientar a população feminina sobre a importância da realização dos exames preventivos. Então, pensando nisso, nesse mês nós vamos estar intensificando, então, esse tipo de ação, a prevenção do câncer de colo uterino, com a realização do exame de Papa Nicolau. Fernanda Cássia também destacou as outras atividades que serão desenvolvidas até o final do mês. Durante todo o mês, nós vamos estar oferecendo palestras educativas acerca de vários assuntos, todos relacionados à saúde da mulher, além da distribuição de material informativo também. Nós estamos oferecendo também consulta ginecológica para poder estar somando com o exame. Para finalizar, a coordenadora apontou as medidas que qualquer mulher deve tomar para ser atendida. Tem que estar com o cartão SUS e comprovante de endereço e procurar a unidade do Centro de Saúde Papillon Park. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. Portadores de câncer podem ser beneficiados na compra de um carro especial e sacar o FGTS e o PIS/PASEP. Comprar veículos novos pagando praticamente a metade do preço, retirar o passe livre para andar de ônibus, sacar o FGTS e o PIS quando quiser. Estes são apenas alguns dos vários direitos que pacientes com câncer têm, mas que muitos ainda não sabem. Advogado especialista em direito da saúde, Rogério Monteiro dá algumas dicas para quem tem a enfermidade, mas até hoje nunca correu atrás de nenhum benefício. A questão do veículo, primeiramente tem que se passar por uma perícia, tem que tirar uma carteira junto ao Detran especial, tem que atestar o estado de deficiência de órgãos superiores, inferiores. Comprovado isso, tem sido entrada também na Secretaria de Finanças do Estado. É um processo que normalmente autoescolas mesmo já tem todo esse processo. E conseguindo toda essa carteira, você já tem a isenção automática para comprar carros especiais, já adaptados para o fim específico do paciente. Em relação ao FGTS e o PIS? Além de todos os exames, tem que passar, então, uma perícia médica testando a doença, exames, então vai-se à agência especializada da Previdência e faz esse saque. Não há grandes burocracias quando se há a comprovação da doença. Mas são todos procedimentos administrativos, podem ser buscados pelo paciente diretamente junto aos órgãos. Se houver negativa por algum motivo injusto, é que recorremos à justiça para tal finalidade. Rogério Monteiro disse ainda que o portador de câncer que for mandado embora do serviço apenas por ter a enfermidade também deve procurar um advogado para entrar com uma representação contra a empresa. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h24. O projeto Caravana das Cidades chega esta semana ao entorno do Distrito Federal. Coordenado pela Secretaria Estadual das Cidades, o projeto tem por objetivo promover o programa Cidades Sustentáveis, que contemplará 30 municípios goianos. Amanhã será a vez de Cristalina receber o projeto. Na quarta-feira, Lusiânia e na quinta, Valparaíso. Para saber mais sobre esses projetos, O Mundo em Sua Casa, entrevista agora o secretário estadual de Cidades, Igor Montenegro. Bom dia.
Bom dia, Gil Tavares. Bom dia, Karine Pinheiro. Secretário, como está sendo implantado, então, esse programa Cidades Sustentáveis? O programa Cidades Sustentáveis é um programa que contém 12 eixos de ação voltados para a melhoria da qualidade de vida, para o desenvolvimento econômico, para a sustentabilidade e também a melhoria da gestão pública. E esse é um programa que nasceu na Europa com 650 municípios e agora ele chega ao Brasil, e Goiás foi o primeiro estado da nação a aderir a esse programa. Então nós estamos na frente dos demais estados, de forma que nesse momento nós estamos dando mais capilaridade no programa, levando ele a todas as regiões do estado. Secretário, quais são os principais temas que são tratados nessa etapa do programa? Gil, os principais temas que nós precisamos desenvolver nas cidades goianas são habitação. Então esse é um tema que é um tema central do projeto. Nós discutimos a política de habitação, identificamos as necessidades e atuamos com a confecção de planos de ação concretos para melhorar a questão da habitação. Outro eixo muito importante é o eixo do saneamento básico, nas vertentes da água, do esgotamento, da drenagem pluvial e também dos resíduos. Goiás já está muito próximo da universalização do serviço de água tratada, mas nós ainda temos um grande desafio no esgotamento sanitário e também na questão dos resíduos. O outro eixo muito importante que a gente trata é o eixo da mobilidade urbana e do trânsito. Nós estamos implantando em todas as regiões o Observatório da Mobilidade e da Saúde Humanas, porque esse observatório ele vai conseguir nos ajudar a identificar as principais causas de acidentes em todas as regiões de Goiás, e com isso nós vamos poder atuar preventivamente para reduzir os acidentes e salvar vidas. Goiás tem um alto índice de acidentes comparado ao restante do país e nós precisamos de ações concretas. Essa é uma ação concreta para reduzir o número de acidentes. E por fim, a gente também está debatendo a questão do zoneamento econômico ecológico. É um projeto importante para o planejamento territorial do estado de Goiás. Nós estamos iniciando esse debate em todo o estado para que dentro de pouco tempo Goiás tenha o seu zoneamento econômico ecológico também. Secretário, a gente sabe que falta infraestrutura naquela região do entorno do Distrito Federal. Aquela região cresceu de forma desordenada. De que forma que o poder público pode atuar agora para melhorar a qualidade de vida daquela população? Karine, a situação do entorno é uma situação muito desafiadora para o estado de Goiás. É uma região que cresce muito e que não tem uma arrecadação, os municípios não têm uma arrecadação correspondente ao crescimento dessa região. E isso tudo porque o planejamento do Distrito Federal previa que a cidade iria ficar muito menor do que ela está hoje. Como a cidade de Brasília cresceu muito e todo o Distrito Federal cresceu muito, muito mais do que seria desejável, houve um forte impacto em toda a região do entorno do Distrito Federal. Então lá nós temos grandes desafios na questão dos resíduos, grandes desafios na questão da mobilidade, a questão dos ônibus. Lá é uma questão muito séria, porque nós não temos, como na região metropolitana de Goiânia, nós não temos um consórcio intermunicipal que faça a gestão do transporte público naquela região. Então aquilo ali também é um ponto de muita atenção e precisa de uma forte ação. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Nós também estamos trabalhando no sentido de construir um consórcio intermunicipal de gestão de resíduos sólidos. Mais de 96% dos municípios goianos não tem uma gestão adequada dos resíduos sólidos. Na região do entorno não é diferente, em alguns casos é bem mais grave. Então nós estamos construindo um consórcio na região do entorno e esse consórcio vai reunir 20 municípios. Então os dois pontos focais nesse momento é a gestão de resíduos e também a gestão do transporte público. Mas nós não podemos deixar de olhar também para a questão da habitação na região do entorno, porque cresce muito o entorno e precisa melhorar
oferta de habitação, e a questão do saneamento também, que também é muito desafiador na região do entorno. Então, políticas públicas concretas estão sendo desenvolvidas para minorar os problemas do entorno. Secretário, transporte e mobilidade são os principais desafios na capital e região metropolitana, falando em desafios, né? Aqui na região metropolitana de Goiânia também, esses são os desafios. Agora, nós já temos aqui uma situação muito mais organizada. O transporte público aqui é mais organizado. Mas o que falta na região metropolitana é dar mais velocidade ao transporte público. Muitas vezes nós achamos que as vias públicas pertencem aos carros. As vias públicas não foram construídas para os carros, elas foram construídas para as pessoas, que podem estar nos carros, podem estar nas motos, podem estar nos ônibus ou nas bicicletas. O que nós precisamos é investir na priorização do transporte público e nos modais alternativos. Então, como é que se faz hoje para melhorar o acesso ao transporte público? É dar mais velocidade a ele. Então, a criação de faixas exclusivas para os ônibus é uma alternativa que não pode, nós não podemos mais perder tempo em implantá-la. A outra questão é adicionar modais alternativos. Então, por exemplo, Copenhague, que é a capital da Dinamarca, você tem 55% da população se transportando com bicicletas. Aqui no Brasil esse percentual é muitas vezes menor. Então, adotar as ciclovias, as ciclofaixas, para que a gente possa adicionar um novo modal de transporte que vai também ajudar a dar mais mobilidade aos goianos e goianienses. Fora isso, nós também precisamos melhorar a questão do uso dos carros. Então, muitas pessoas utilizam o carro, fica apenas uma pessoa dentro do carro. Isso faz com que o trânsito cada vez mais fique acumulado de carros. Nos Estados Unidos, na Europa, você já tem faixas exclusivas para carros que têm 3 passageiros ou mais, de forma que você faz com que as pessoas invistam em se locomover juntas, porque delas vão ganhar mais velocidade no trânsito também. Então, é muito importante adotar medidas inovadoras para a questão da mobilidade no trânsito. Ok, e nós secretário. estamos trabalhando isso também. Obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Conversamos com Igor Montenegro, secretário estadual de Cidades, que inicia essa semana o projeto Caravana das Cidades no entorno do Distrito Federal. Amanhã será a vez de Cristalina receber o projeto, na quarta-feira Lusiânia e na quinta-feira Valparaíso. O objetivo desse projeto é promover o programa Cidades Sustentáveis, que vai contemplar 30 municípios goianos. E para a especialista da UFG, Karine, falta infraestrutura ao transporte público de Goiânia. Com o crescimento avançado da região metropolitana de Goiânia, a qualidade do transporte público fica comprometida. Moradores de bairros distantes do centro da capital chegam a demorar horas no trajeto entre a casa e o trabalho. De acordo com Érica Cristina Neib, doutora em transporte, professora da UFG, o modelo do transporte coletivo de Goiânia é bom, mas ineficiente na prática. Goiânia tem um sistema de gestão e de operação de transporte coletivo por ônibus muito eficiente, né, que é referência até para o Brasil e para outras capitais mundiais, só que o usuário, infelizmente, não consegue sentir a qualidade desse sistema. Por quê? Porque a cidade ela não oferece uma infraestrutura adequada para que o ônibus possa fazer suas viagens com qualidade. O que a gente está falando disso, né? Por exemplo, hoje é muito complicado porque o ônibus ele fica preso nos congestionamentos junto com os veículos motorizados individuais, junto com os carros e com as motos. Então, por mais que os veículos tenham uma tecnologia de acompanhamento, um centro de controle operacional como existe aqui em Goiânia, né, eles não conseguem realizar suas viagens num tempo previsto, então isso altera toda a programação. Érica lembra que o metrô, considerado um sonho dos goianienses, não é viável em Goiânia, pelo custo que é muito alto e pela demanda que não é grande o suficiente. Uma alternativa seria o VLT, o veículo leve sobre trilhos. Existem outras tecnologias férreas, né, como é o caso do veículo leve sobre trilhos, que existe um projeto aqui para Goiânia, que são sistemas, né, também baseados na tecnologia ferroviária, com uma menor capacidade. Esse sim seria uma tecnologia adequada à demanda que hoje Goiânia geraria para esse tipo de sistema. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Agora são 7h35. De cada 5 cidades brasileiras, uma já começou o ano no vermelho. 1.029 municípios têm mais restos a pagar, débitos herdados do ano anterior, do que dinheiro em caixa. 2 capitais, Salvador e Cuiabá, aparecem na lista, segundo estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. A má gestão fiscal resulta em serviços públicos precários em áreas como saúde, educação e saneamento. Em Goiás, a cidade de Santa Isabel, no Vale do São Patrício, ficou entre as que melhor administram a arrecadação. Com a chegada da ferrovia Norte-Sul, a cidade se desenvolveu com mais empregos. Com a arrecadação de cerca de R$800 mil por mês, o município quase não tem dívida. Entre as estratégias levantadas, o destaque foi a boa gestão do dinheiro com planejamento e uso nas prioridades, como infraestrutura para o campo, de onde vem hoje grande parte da arrecadação de Santa Isabel. Segundo o levantamento, a pior cidade em Goiás, no que diz respeito à gestão dos recursos públicos, é Novo Gama, no entorno do Distrito Federal. Agora são 7h36. A seguir você confere as notícias do esporte. O mundo em sua casa. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. O primeiro lugar do Prêmio FAEG de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. E o primeiro Prêmio FEComércio de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. Agora, no segundo Prêmio Ministério Público de Jornalismo, o primeiro lugar vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. FAEG, FEComércio, Ministério Público Estadual, Prêmio FIEG de Jornalismo, Prêmio OAB Goiás e SEBRAE. Estes prêmios confirmam o jornalismo de qualidade que marca os 62 anos da Rádio Brasil Central AM e os 39 anos da RBC-FM. Sistema Brasil Central de Rádio. O mais premiado em 2011. Março, aniversário da Rádio Brasil Central. 62 anos de informação, prestação de serviço, entretenimento e apoio à cultura do estado de Goiás. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O mundo em sua casa. Esporte. Teve início a temporada 2012 da Fórmula 1. Bom dia, José Calazans. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Jenson Button da McLaren venceu o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 realizado na madrugada de domingo. Foi a primeira prova deste ano. O atual campeão mundial Sebastian Vettel da Red Bull ficou em segundo, seguido por Lewis Hamilton da McLaren. Os brasileiros Felipe Massa da Ferrari e Bruno Senna da Williams abandonaram a corrida após uma batida entre os dois. Os pilotos voltam para a pista no próximo domingo no Grande Prêmio da Malásia. 7h39. O ex-jogador Ronaldo, membro do comitê organizador da Copa do Mundo no Brasil, participa no princípio desta semana em Goiânia do encontro dos estados que não vão sediar os Jogos do Mundial. A promoção é da Goiás Turismo. A quarta rodada do retorno do Campeonato Goiano começou ontem com 4 jogos. No estádio Aníbal Batista de Toledo, o Vila Nova venceu o Aparecidense por 2-0. Com resultado parcial, o Colorado retornou ao G4. A vitória de ontem diante da Aparecidense em Aparecida de Goiânia voltou o Vila Nova ao G4 do Campeonato Goiano. Tigrão que terá uma semana para se preparar visando o próximo compromisso. No domingo, às 4 da tarde, no Onésio Brasileiro Alvarenga, contra o Morrinhos. E aí volta aquela grande chance. Sempre se diz que o Vila tem um tabu de mais de um ano que não consegue vencer 2 consecutivas. É bem verdade que está a 3 jogos sem perder, já que venceu o Itumbiara em Goiânia, no Onésio Brasileiro Alvarenga, empatou com o Atlético e venceu a Aparecidense. Quem sabe agora, para selar de vez a permanência do Vila entre os 4 primeiros, também não quebre mais esse tabu,
será o de vencer 2 seguidas, vencendo o Morrinhos em Goiânia no próximo domingo. Para esta partida, o técnico Roberto Schneiger não vai contar com o volante Ricardinho e o meia Rafael Carioca. Ambos estão suspensos, receberam o 3º cartão amarelo. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Rio Verde, o Goiás garantiu a liderança isolada do Campeonato Goiano. O Goiás venceu o Rio Verde ontem por 4-3, jogando no Mozar Veloso do Carmo. Mais uma vez, apesar da vitória e da liderança do Campeonato Goiano de forma isolada, o time perdeu muitas oportunidades. E o principal assunto após o resultado de 4-3 contra o Rio Verde foram as oportunidades que o time acabou desperdiçando. Yarley no primeiro tempo, depois Felipe Amorim no segundo tempo, o próprio Ricardo Goulart perderam diversas oportunidades. O técnico Anderson Moreira não gostou das perguntas em relação a este assunto. Segundo o treinador, o time fez 4 e está criando diversas oportunidades, mas também admitiu que os erros nas finalizações podem custar caro quando o adversário do Goiás tiver um nível técnico mais elevado. A reapresentação do grupo acontece na tarde desta segunda-feira, quando inicia a preparação para o jogo da quarta, às 8h30, diante do Paulista de Jundiaí pela Copa do Brasil, jogo de volta no estádio Serra Dourada. A diretoria confirmou preços de ingressos, R$40 a cadeira e R$10 o ingresso de arquibancada. Torcedores com a camisa do Goiás pagarão meia entrada. O volante Marcos Paulo cumpriu suspensão pelo 3º amarelo no Campeonato Goiano e retorna ao time quarta-feira diante do Paulista no Serra Dourada. O Goiás joga por uma vitória simples ou até mesmo um empate e pode até perder o jogo por 1-0 ou por 2-1, que estará classificado para enfrentar o América Mineiro na segunda fase da Copa do Brasil. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Anápolis, o Itumbiara bateu a Anapolina por 3-2. Em Catarão, o Craque ganhou de 2-1 do Goianésia. A classificação do campeonato após os jogos de ontem ficou mesmo assim. O Goiás é líder com 30 pontos ganhos. Em segundo, o Atlético com 26. O Craque com 20 pontos vem em terceiro. O Vila Nova em quarto com 18 pontos ganhos. Em quinto, Itumbiara com 17. Aparecidense em sexto com 16. Goianésia em sétimo com 13. Oitavo, Morrinhos também com 13. Nono, Rio Verde com 11 e na lanterna Napolina também com 11. A rodada de número 4 do retorno do Campeonato Goiano será concluída hoje à noite no estádio João Vilela. O Atlético entra em campo. O Atlético entra em campo hoje à noite contra o Morrinhos pelo Campeonato Goiano, já com o contrato com a Globo devidamente assinado. Na última quinta-feira, o presidente do clube, Valdivino José de Oliveira, bateu o martelo. Contrato assinado e o Atlético já sabendo com quanto que irá contar para a disputa deste campeonato brasileiro. Contrato de 1 ano. Acontece que o Atlético ainda não sabe, por exemplo, o local que vai estrear, já que pelo Campeonato Brasileiro estreia no dia 20 de maio contra o Cruzeiro. O Cruzeiro pediu que o jogo aconteça no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. A CBF ainda não respondeu, já que o Clube Mineiro perdeu mandos de campo ainda devido a acontecimentos no Campeonato Brasileiro da última temporada. Enquanto isso, o Atlético contra o Morrinhos com pelo menos uma novidade: o zagueiro Paulo Henrique no lugar do Gilson na zaga. Fábio Lima será mantido no meio-campo, jogador que se destacou no jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. O São Paulo superou a expulsão do volante Rodrigo Caio, improvisado na lateral direita, e venceu o Santos por 3-2 no Morumbi, em clássico pela 14ª rodada do Campeonato Paulista, neste domingo. Com o resultado, o São Paulo assume a vice-liderança com 31 pontos, a mesma pontuação do Corinthians, que empatou com o Comercial em 3-3, mas leva vantagem no saldo de gols. O Santos, por sua vez, permanece em quarto com 27 pontos. O líder com 32 pontos é o Palmeiras, que no sábado passou pela Ponte Preta fazendo 2-1. No Rio, com 3 gols do meia Felipe Gabriel, o Botafogo derrotou o Vasco neste domingo por 3-1, no Engenhão, pela 4ª rodada da Taça Rio, o segundo turno do estadual. O Botafogo chegou aos 10 pontos e ocupa a 2ª colocação no Grupo A. O Macaé, que venceu o Fluminense por 3-1, lidera com 12 pontos. O Flamengo venceu o Friburguense por 1-0. Às 7h45 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Participação ao vivo do repórter Libório Santos. Bom dia. Estamos aqui exatamente. Bom dia ouvintes do Brasil Central. Balanço das rodovias, 35 acidentes, 20 pessoas feridas e 3 mortos.
E chama atenção aqui, todos os mortos eram condutores de motos. São 2 acidentes graves envolvendo 3 motocicletas. Colisão frontal na BR-414, quilômetro 146, entre Faz de Tudo e Uruaçu. Chevette placa JEG 3768 de Uruaçu, condutor Paulino Vieira de Bastos, lesões leves. Moto placa NWH 3585 de Niquelândia. Jefferson Ribeiro dos Santos, vítima fatal. E mais uma moto envolvida nesse acidente, placa NLU 5745 de Niquelândia. O condutor Enéas Marcolino de Oliveira, 21 anos, também fatal. E o passageiro Lucas Pereira Neto com lesões leves. Outra colisão da J070, quilômetro 85, entre Itaberaí e Inhumas. E20 placa KCH 7816 de Inhumas. Gilmar Lucas com lesões leves. Segundo moto placa NLD 2307 de Itaberaí, Raimundo Silva fatal. Nesse acidente ainda saíram feridos Nivaldo Lucas e João Pedro da Silva. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A Secretaria Estadual de Fazenda deu início à notificação de contribuintes que deixaram de entregar documentos fiscais eletrônicos nos últimos 5 anos. Serão enviadas 46 mil correspondências postais. A omissão gera multa formal que varia de R$ 1.070 a R$ 2.977 para cada tipo de arquivo e mês omitido. Os contribuintes que não estão enquadrados no Simples foram dispensados de entregar os arquivos do Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços e a Declaração Periódica de Informação. Lojistas da capital continuam com as promoções. Os descontos podem chegar a 70%. Descontos de 10%, 20% e até 30%. É só sair por aí e verificar. Apesar de estarmos na metade do mês de março, as lojas comerciais continuam com as promoções, mesmo depois do carnaval. O empresário Antônio Meneghello, que há várias décadas mantém comércio no setor Campinas, explica que as vendas no final do ano passado não foram de acordo com as expectativas dos lojistas. E como sobrou muito estoque, a solução é estender as promoções. As vendas do ano que passou não correspondeu à expectativa para os principais segmentos. Então, a única coisa que ele pode fazer é prolongando as ofertas, promoções, para poder fazer dinheiro. E aí entra prazo, entra pagamento à vista com grande desconto. Na opinião de Meneghello, as ofertas atingem os mais variados segmentos. Praticamente todo segmento, começando pelos eletrodomésticos, confecções do modo geral. Eu acho que todos os segmentos, com raríssimas exceções, está tendo essa necessidade de fazer promoção. De acordo com Meneghello, o aumento da inadimplência que vem sendo divulgado pela Serasa também contribui para o desaquecimento nas vendas. Na tentativa de sair do vermelho, o consumidor está adiando a compra de produtos. A última pesquisa da Serasa, divulgada esta semana, apontou um aumento de 18,3% na inadimplência do comércio na comparação entre fevereiro de 2012 e fevereiro de 2011. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h48. Empresas brasileiras disputam grandes profissionais. Um dos reflexos da estabilidade econômica é a queda na taxa de desemprego no país, que hoje gira em torno de 8%. Este índice, considerado um dos menores da história, tem gerado um outro tipo de concorrência. Se antes profissionais disputavam uma vaga no mercado de trabalho, agora o caminho é inverso. As empresas disputam os melhores profissionais. Nessa nova concorrência, manter o profissional é um desafio dos empregadores, que vai além de bons salários, conforme explica a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seção Goiás, Dilze Persílio. O que o profissional busca não é necessariamente um aumento salarial, o que ele busca é reconhecimento. Tem várias pesquisas que apontam que o profissional ele permanece na empresa por desafios, por reconhecimento e por ter também um salário pelo menos na média do mercado. Motivação e qualidade de vida no ambiente de trabalho são aspectos levados em conta pelos profissionais na hora de decidirem pela permanência na empresa, segundo Dilze Persílio. Essa relação
relação ambiente de trabalho e ambiente de casa, ela é muito próxima, porque se você tem um ambiente ruim do trabalho, você leva as coisas ruins do trabalho para casa. E aí, o pouco tempo que você tem em casa, você se torna um reclamão dos problemas que você encontrou no trabalho. A presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Goiás, Dilze Percílio, informou ainda que as empresas se preocupam cada vez mais em atrair, engajar e manter em seus quadros colaboradores qualificados. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Dirigentes de órgãos estaduais poderão ser punidos caso não consigam buscar recursos. No final deste mês, a Secretaria de Gestão e Planejamento assinará o primeiro acordo de resultados com 40 órgãos da administração estadual, que serão obrigados a incrementar receitas próprias e captar recursos, avisa o secretário de Gestão e Planejamento, Giuseppe Vecchi. A assinatura com esses 40 órgãos significa que, por um lado, nós iremos criar uma condição de bonificar os órgãos que conseguiram o resultado, de outro, aqueles órgãos que não cumprirem o acordo de resultados serão penalizados, certamente, primeiro, com advertência pública ao dirigente, serão penalizados com a não bonificação dos servidores e com a perda da autonomia financeira. Nós temos duas vertentes para esse acordo de resultado. Uma é de captação de recursos, ou seja, captar recursos junto ao governo federal, junto às fundações estatais, aos bancos estatais, captar recursos junto aos organismos multilaterais, como o Banco Mundial, BID, FUMIN, agências de fomentos internacionais, captar recursos com a iniciativa privada, com organizações não governamentais. Isso é por um lado. Por outro, incrementar receitas próprias, através de impostos, de taxas, de vendas de ativos, que essas duas faces desse acordo de resultado é que propiciarão o quantitativo do tanto que se arrecada hoje e do que se pretende. Então, por exemplo, o Corpo de Bombeiros agora acabou de montar um fundo específico para poder fazer face às suas taxas, o que é certamente de competência deles dentro do Código Tributário Estadual. Então, desse montante, pegando o exemplo do Corpo de Bombeiros, desse montante que será incrementado dentro do Corpo de Bombeiros, um pedaço dele, a nossa proposta é cerca de 5%, vai voltar aos seus servidores para ser distribuído de conformidade com o que se tem o resultado. O secretário de Gestão e Planejamento, Giuseppe Vecchi, citou outros exemplos de órgãos estaduais que deverão incrementar receitas. Exemplos, as emissoras da AGECOM, a própria Segplan e a Procuradoria-Geral do Estado. 7h52. 2.000 moradoras da zona rural em Goiás serão beneficiadas com crédito de até R$3.000. A campanha Mulher Tem Crédito promete beneficiar até o final do ano 2.000 moradoras da zona rural que quiserem implementar ou iniciar o próprio negócio. Superintendente do INCRA Goiás, Jorge Tadeu Jatobá, fala sobre a concessão do crédito, que destinará R$3.000 para cada projeto que for apresentado e aprovado. Cada mulher tem uma cota de até R$3.000. Essa cota é para ser utilizada de forma coletiva e voltada, o assunto, o tema, o objeto do crédito, ele é voltado para despertar e fomentar a questão de gênero. Ele é muito amplo. Por exemplo, quais são as atividades em que as mulheres mais estão envolvidas ou poderão se envolver? Pode ser fabrico de bolo, de biscoito, de bolacha, de queijo, de leite, cocada, compotas, embutidos. Agora, ele é um crédito assim que tem que ter a participação da mulher. Então, não pode se confundir com o crédito do Pronaf, por exemplo, que é compra de gado, vacas leiteiras. Ele não é para isso. Aonde que esse projeto precisa ser apresentado e qual que é o prazo? Durante o ano de 2012, nós estamos com essa cota de 2.000 projetos. Então, ele deve ser apresentado aqui na Superintendência Regional, pelas entidades ou pelos grupos de mulheres. Como foi lançado no final do ano passado, o programa já conta com quase 500 projetos inscritos, sendo que alguns já estão em fase final de análise e devem ter o recurso liberado ainda neste semestre. 7h54. As altas taxas de juros e consumidores endividados derrubam a contratação de créditos.
Apesar das medidas adotadas pelo governo brasileiro para manter o mercado interno aquecido, com reduções seguidas da taxa de juros, a procura por crédito caiu pelo segundo mês consecutivo. A taxa média de juros no Brasil está em 108,87% ao ano, a menor da série histórica iniciada em 1995. Mas isso não fez o brasileiro sair às compras. De acordo com o indicador Serasa, a procura por crédito em todo o país caiu 8,7% em fevereiro, comparada a janeiro, e 13,3% sobre igual mês do ano passado. O economista Paulo Borges Campos Júnior explica que o movimento no comércio recuou porque o consumidor está endividado. Vem de um início de ano onde diversas despesas, como matrícula, como material escolar, impostos, férias, um endividamento que não permite mais novas contratações, não permite por questões legais e não permite pela própria análise que a família está fazendo e vendo que ela está comprometida e não dá para tomar mais dinheiro emprestado, o resultado disso então foi uma queda na procura pelo crédito. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia, Romão Tavares da Rocha, diz que essa queda no início do ano é esperada, mas ele tem uma previsão otimista para os meses seguintes. O aumento do salário mínimo repercute no aumento de renda, porque a data base do comércio, da indústria, é agora nesse mês de março. Então, que a gente vai aumentar os outros salários. O salário mínimo é uma referência. A expectativa do setor empresarial é que as taxas de juros voltem a diminuir nos próximos meses. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. 7h56. Surto de mosca do estábulo pode afetar a produção pecuária em Goiás. No estado foram confirmados surtos do inseto em 2010 e 2011. O mais recente foi em outubro do ano passado em Cabeceiras, no entorno do Distrito Federal. Este ano, há indício de surtos na principal bacia leiteira do estado, em municípios da região sul, como Morrinhos e Piracanjuba. De acordo com a supervisora do Núcleo Avançado de Tecnologia Regional da Embrapa Gado de Corte, Fernanda Mara Freitas, os surtos da mosca do estábulo são preocupantes porque, além de provocar outras doenças, causam prejuízos de até 60% na produção de leite e de 20% de perda de peso em bovinos. Pode ser perdido por causa do incômodo que a mosca causa, além das doenças que ela pode transmitir. De acordo com Fernanda Mara Freitas, manter a propriedade limpa é a melhor forma de prevenir o aparecimento do inseto. O maior controle hoje é o fato de você fazer a limpeza, manter a propriedade bem higienizada, área de curral sem restos culturais, sem restos de silagem, de cana, picada, tentar manter a higiene na propriedade rural. A supervisora do Núcleo Avançado de Transferência de Tecnologia da Embrapa, Fernanda Mara Freitas, informou ainda que a mosca do estábulo prefere equinos e bovinos, mas pode atacar animais domésticos e até o homem. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Atualmente, em quarto lugar, Goiás quer retomar o posto de segunda bacia leiteira do Brasil. O cenário adverso reflete a falta de investimento em tecnologia, que em parte é fruto da própria resistência do produtor. Para enfrentar a situação, o governo do estado vai oferecer linhas de financiamento específicas para modernização nas fazendas. Outro aspecto importante, a questão tributária também será atacada. O governador Marconi Perillo acena até com a instituição do ICMS negativo para a cadeia leiteira. Agora são 7h58. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas da Mega Sena sorteadas no concurso 1372. Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal foram 03, 36, 40, 46, 58 e 60. O filho do empresário Eike Batista, Tó Batista, deve se apresentar à polícia nesta segunda-feira para prestar depoimento sobre o atropelamento e morte do ajudante de caminhão, o Anderson Pereira dos Santos. Ele andava de bicicleta pelo acostamento da rodovia Washington Luiz, na Baixada Fluminense, quando foi atropelado pelo carro conduzido pelo filho do empresário, um Mercedes SLR McLaren, que custa pelo menos R$2.700.000. Tó fez o teste de bafômetro e não foi constatado o uso de bebida alcoólica. A assessoria de imprensa de Thor divulgou nota sobre o atropelamento e morte do ciclista na madrugada deste domingo. 2 brasileiras foram sequestradas ontem no Egito e ficaram 9 horas em cativeiro. Sara Silvério, de 18 anos, e Zélia de Melo, de 45, estavam com um grupo de 45 turistas numa excursão de brasileiros, quando o ônibus foi interceptado por homens armados com fuzis. As negociações para a libertação foram conduzidas por autoridades egípcias. Sara disse em entrevista ao jornal Globo que ela e a amiga foram levadas para uma região montanhosa no meio do deserto, mas não foram maltratadas. O objetivo do grupo, segundo ela, era protestar contra o governo do Egito.
Consultores da Unesco encerram visita a Brasília com críticas ao crescimento desordenado e às ocupações irregulares. Os técnicos estiveram na capital federal para avaliar se a cidade tem condições de manter o título de Patrimônio da Humanidade. O que chamou a atenção dos consultores foi a relação de Brasília com a região do entorno do Distrito Federal. De acordo com dados da Secretaria de Habitação, a capital recebe por dia cerca de 1 milhão de trabalhadores que moram em outras cidades. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzani Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Frederico Pita. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele e Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.